Grande Fernando Horta, terça-feira, 9 de janeiro, 15 horas, 5 minutos. Você está num cenário escuro, eu também. Foi interessante essa entrada aqui, gostei. Tudo bem, Horta? Tudo bom, Tuxo? Um abraço para você, um abraço para quem está nos assistindo. Brasília com muita chuva, nuvens por todos os lados, temporais aqui a todo momento. Brasília está diferente do que... Essa época sempre foi uma época de chuva, mas está muito mais do que das outras vezes. Impressionante, cara. Ontem eu recebi uma mensagem do Pedro Serrano dizendo que a Enel não pode continuar como concessionária de energia em São Paulo, que caiu uma chuva forte em São Paulo também e muitos bairros ficaram sem energia. E ontem eu recebi também uma mensagem do Cacai reclamando também da privatização da energia elétrica no Distrito Federal, porque ele também ficou sem luz. E muita gente sabe, eu não moro na cidade de São Paulo, eu moro fora da cidade de São Paulo, mas hoje eu vim para São Paulo. E a quantidade de árvores caídas aqui realmente impressionante, porque não é que foi uma chuva forte, é que, na verdade, a empresa elétrica parou de fazer a poda das árvores. E aí, quando as árvores caem, as pessoas ficam sem energia. É um descaso completo. É uma mistura, né? Quer dizer, é o combo de consequências desse capitalismo que nós estamos vivendo. A degradação do meio ambiente, mudança completa dos padrões de chuva, de pluviosidade, de vento, de tempestade nas cidades. Eu vi ontem, acho que eu vi um vídeo de quase um tufão dentro da cidade de São Paulo, tamanho era a ventania que estava rolando em cima dos prédios, e junto com isso a privatização da energia, em que a empresa simplesmente acha que o objetivo dela é arrecadar, né, é imprimir os boletos, deixar para as pessoas pagarem e contabilizar o lucro disso. Quer dizer, não, existe todo um trabalho de cuidado com essas linhas de transmissão, ou então, como já foi colocado lá embaixo, a empresa que desembolse aí um valor para botar essas linhas subterrâneas, como já aconteceu em outras cidades, né? Agora, o que não dá é para a gente ficar com o pior dos mundos. Não dá para a gente ficar com uma energia cara, com uma falta de cuidado com a cidade, com a parte urbana, com uma falta de cuidado com as linhas de transmissão. E quando dá qualquer chuvinha, e aqui em Brasília também está assim, viu? Nós ficamos aí 2, 3, 4, 5 horas sem energia elétrica numa cidade como São Paulo. Calcula o prejuízo disso, Atush. Exatamente. A Arcângela falou Porto Alegre também, e a Cristina Lanes também, aqui no Rio. Terrível essa Enel, né? Ela está dizendo Porto Alegre em ruínas, né? Realmente é uma catástrofe completa a privatização da energia elétrica no Brasil. Horta, tem muitos assuntos, né? A gente tem que começar falando sobre o ato de ontem, democracia inabalada, várias repercussões, também as substituições no governo Lula, tanto no Ministério da Justiça como provavelmente também no Ministério da Defesa. Mas primeiro a sua avaliação do evento de ontem. Como é que você viu essa unidade contra a impunidade e pela, na verdade, punição aos envolvidos, né? Será que vamos ter, de fato, um momento sem anistia na história do Brasil? Então, Atush, acho que você tocou muito bem nesse ponto, né? Eu acho que o presidente Lula conseguiu, no evento de ontem, uma unidade institucional. Nós vimos todos os discursos para o mesmo lado, porque às vezes a gente vê discursos em movimentações políticas em que um político fala mais para um lado, outro mais para o outro, às vezes até se criticam ali na frente, mas ontem não. Ontem nós vimos do procurador-geral Paulo Gonet, que fez um discurso fechado, horroroso, quase que as pessoas normais, né, que não teve a oportunidade de estudar, não entenderam o que ele falou, até o próprio presidente Lula, todos falaram sempre no mesmo sentido. Então, eu acho que tem 3 pontos para a gente destacar sobre o evento de ontem. Primeiro é essa unidade que o presidente Lula conseguiu, meio de cambulhada, né? Porque vamos lembrar que esse evento ele está sendo pensado há pouquíssimo tempo. Durante o ano nós não tivemos nenhuma medida para memória pública, então me parece que o presidente Lula chegou agora no final do ano e disse, olha, isso aqui tem que ser feito e vamos embora, e aí faz. Mas, né, primeiro ponto, a unidade, que isso é muito importante, sim. Todos falaram a respeito da inexistência ou impossibilidade de uma anistia. Segundo ponto que nós temos que ressaltar é a oposição a esse movimento. Nós tivemos 30 senadores, nós tivemos 9 governadores, nós tivemos o presidente da Câmara e nós tivemos 3 ministros do Supremo Tribunal Federal que não compareceram. Toffoli, o Cássio e o terrivelmente evangélico, que eu esqueci o nome dele também, que não teve... O André Mendonça. O André Mendonça. Então, assim, veja que institucionalmente a oposição é muito forte. 30 senadores, quase mais de um terço do Senado,
o presidente da Câmara, né, 9 governadores, 9 dos 27 abertamente declararam isso, e mais 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, a democracia segue em frangalhos no Brasil, essa é a verdade. Segue com esses indivíduos que se alimentam, seu poderio, por exemplo, você pega uma figura como um senador que apoia uma coisa dessa, ele está dizendo o seguinte, olha, eu me dou bem tanto na democracia quanto numa ditadura, porque se a ditadura for dos meus amigos, eu me alimento dos dois lados. E o terceiro ponto que eu queria trazer para cá, e que é muito importante, é a ausência completa da sociedade civil. É muito, muito difícil a gente fazer o que o presidente Lula está tentando fazer. É muito difícil você manejar a memória pública com esse tipo de ação pontual perdida no espaço. Nós estamos vendo a Globo se assenhorear das narrativas, produzindo um documentário que eu não gostei, basicamente, não gostei. Acho que um documentário... Por que você não gostou? Porque é um documentário de cima para baixo, com a voz dos grandes homens, com uma perspectiva da Globo tremendamente indianista, no sentido de que as grandes decisões ficam a cargo dos grandes homens e a nós cabe aplaudir, achar maravilhoso, e não é assim que a gente conta a história já há algum tempo. Tá? A história dos grandes homens já vem sendo criticada há muito tempo. Eu queria saber o que pensavam as pessoas que estavam ali, quem estava dentro, quem está preso, quem estava segurando um escudo, quem não tem nome, os jornalistas que estavam ali no meio, entendeu? Esses caras, porque a posição do Dino... Foi institucional demais, né, nesse sentido. Foi. É o que a gente chama de top-down, né? É uma narrativa de cima para baixo, e eu não gosto disso na Globo. Tá? Isso é uma forma errada da gente fazer história nos dias de hoje. E a sociedade civil precisa se assenhorear dessa história, precisa produzir isso. Seria interessante, né? Interessante o que você falou. Você está falando sobre isso, nem sei se isso tem no documentário, mas eu me lembro da fala do Barroso, né? O que chama a atenção quando o Barroso fala assim, olha, que o que mais o chocou foi ver as pessoas que depois de depredarem estavam lá orando, né? Agradecendo a Deus. Seria interessante, né? Quer dizer, entender uma pessoa dessas, né? Quer dizer, o que pensa esse indivíduo, né? Que vai lá, faz essa depredação e depois agradece ao pastor. Essas forças que deram origem ao golpe não aparecem no documentário da Globo. No documentário da Globo, há a criação de um inimigo, tipo assim, por rebate, você descobre quem é o inimigo que eles estão tocando, mas você não consegue ver como é que isso atua na sociedade. Então, eu particularmente não gostei, e fiquei muito preocupado por a Globo estar se mexendo para fazer isso e a sociedade civil parada. Eu estou com muito medo, Atucha, eu tô realmente preocupado. Já tinha acontecido esse fenômeno durante os 2 primeiros governos Lula e parece que está voltando agora. Quando o Lula governa, a sociedade fica embevecida. Fica todo mundo meio que de espectador, batendo palma, né, torcendo, achando tudo maravilhoso, e eu acho que a gente falta empurre nesse momento. Mas assim, não é a hora também das pessoas viverem um pouco a vida, não, Horta? Quer dizer, deixa eu só ler o comentário da Dene aqui, dizendo, Horta, meu querido, adorei sua participação no Conde, sou sua fã, comentários inteligentes. Por exemplo, Juliuta está dizendo... Obrigado, Dene. Globo com isso. O Joaquim de Carvalho, por exemplo, ele correu a São Silvestre, né? E aí estava falando de como é que foi voltar a correr e tal, aquela coisa toda, o tempo dele. Será que agora não é hora das pessoas, tipo assim, fazerem o que elas gostam? Sei lá, o Joaquim gosta de correr, você gosta de nadar, o outro gosta de andar de bicicleta, um gosta de ir no cinema. Não é isso também que acontece no mundo normal? Sim, claro, Atushi. Essa super preocupação que nós tivemos desde 2016, a bem da verdade, nós, sociedade civil, tivemos nós fomos overburdened, como se diz assim, um peso foi colocado nas nossas costas, que era o peso da resistência. As instituições romperam, os partidos políticos estavam amedrontados, grande parte dessas figuras que hoje, inclusive, estão no governo do PT, fugiram do Brasil naquela época, sumiram daqui, não estavam nem aparecendo, e uma parte forte da sociedade teve que trabalhar em cima disso. E aí, nesse sentido, você tem toda a razão, a gente se desopila disso, e agora isso aqui fica para o governo. Agora, tem uma parte de nós cuja nossa ação, o nosso trabalho é exatamente movimentar a política, discutir política, comentar política, informar política, formar quadros políticos, fazer comunicação e informação de base, e esse pessoal eu estou vendo com menos pegada do que deveria estar, Tuxa, esse é o meu medo. E isso se deve muito ao tamanho do presidente Lula. O presidente Lula é uma figura tão grande que as pessoas acham que qualquer coisa que esteja sob contato do presidente Lula, um assunto que ele esteja trabalhando, só tem 2 opções. Ou o que o presidente decidir, ou o fracasso. Né?
Então, assim, o presidente vai escolher torta na padaria. Tem uma parcela da sociedade que diz assim, bom, a que o presidente escolher é a melhor, e a outra é uma porcaria, não serve para nada. E não é assim. O mundo político é um mundo de luta, é um mundo de disputa. Mesmo o presidente está nesse processo de disputa. O dia de ontem foi uma vitória flagrante do presidente Lula. E é isso que eu quero deixar muito claro. Por quê? Porque para o objetivo que o presidente Lula quer, que é manejar a memória pública, não basta uma vitória dele, não basta uma movimentação institucional. É preciso gerar consenso na sociedade, é preciso construir narrativas históricas, é preciso tocar em agentes, esmiuçar causas e consequências que o poder público muitas vezes ou não pode ou não deve fazer. Porque se o presidente Lula começar a fazer isso, vai parecer um ataque institucional. Isso precisa vir do povo, precisa vir da sociedade civil, e eu achei a sociedade civil muito ausente. Houve manifestações, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em várias cidades, é importante destacar, lógico, mas também, Horta, assim, quer dizer, uma coisa é você fazer uma manifestação contra uma ditadura, né? Outra coisa é você fazer uma manifestação a favor da democracia, que a gente acha que é uma coisa natural. Né? A democracia, vou fazer uma manifestação a favor do sol que está brilhando, né? É uma coisa meio estranha também, né? Manifestações é uma coisa. A gente precisava estar discutindo, mexendo na memória pública, né? Se o governo não quer investigar, não tem problema, investigamos nós. Olha só, você tocou no Joaquim, né? O Joaquim fez aquele documentário com respeito da facada. Aquele documentário, do ponto de vista da concepção do documentário, é um primor. Ou seja, ele não foi ouvir os grandes nomes, ele não foi ouvir o Bolsonaro, ele não foi ouvir as pessoas. Não, ele foi entender como é que as relações de poder se davam por baixo. Me falta isso nesse dia 8, sabe? Deixa eu ler aqui o Girassol. Felizmente, agora temos certeza que não vai ter anistia para nenhum golpista. O povo quer justiça, Bolsonaro na cadeia já. Você sai do evento de ontem com essa convicção, porque muita gente saiu, principalmente pelo Gonê. O Gonê, na verdade, falou: todo mundo vai ser punido, tal, não importa o status social. O Alexandre de Moraes também foi nessa direção. Você tem essa certeza de que não vai ter anistia? Não tenho certeza nenhuma, Tuxi. Eu tenho certeza que os agentes políticos ali fizeram o seu papel dentro de um evento. Né? Qualquer um que chegasse ali e dissesse, gente, não é bem isso, nós temos que pensar pelo outro lado. Bom, seria escrachado, o presidente Lula, inclusive, não deixaria essa pessoa continuar. A gente viu, por exemplo, as declarações desastrosas do ministro Múcio para a própria Rede Globo dias anteriores. Eu, inclusive, sustentei e sustento que ele não pode continuar como ministro da Defesa. Né? Então, e não me dá certeza nenhuma do que está acontecendo, me dá certeza de que alguém vai pagar o pato. Agora, quem vai pagar o pato, nós não sabemos efetivamente se são as mesmas pessoas que sustentaram o pato, né? Que deram de comer para ele, que engordaram e tudo mais. Eu estou nessa onda da Dirce Pacheco. Eu estou mais confiante, mas eu só acredito vendo também. Eu só acredito Exato. Vendo. Outra coisa importante do evento foi assim, quer dizer, e o Joaquim tem destacado isso, pela primeira vez o presidente Lula assumiu uma posição favorável à regulamentação das redes sociais, das plataformas digitais. O Alexandre de Moraes falou muito sobre isso e está com toda a pinta de que o PL 2630 vai entrar em pauta no em fevereiro já. Então, uma das consequências vai ser essa regulação das redes sociais. Como é que você vê isso? E eu já antecipo aqui, porque muitas pessoas ficam me criticando, né? Dizem, não, mas Léo, você tem obsessão por esse tema, você é contra, tal. Acabei de marcar, sexta-feira, o João Brant vai estar aqui no Brasil agora, 15 horas, falando sobre esse assunto. Como é que você vê o tema da regulação das plataformas? João Brant que fez uma fala horrorosa agora a respeito disso, né? Olha só, Atush, lá no século XIX, no início do século XIX, surgiu na Inglaterra, onde se inicia o processo de exploração do capitalismo, né, um movimento chamado ludismo, em função de um proletário chamado Ned Ludd. O ludismo, também conhecido como quebra-máquinas. Aquelas pessoas que estavam ali, sofrendo aquela primeira opressão, vivendo aquela primeira tortura, aquelas primeiras violências, eles não entenderam e não compreenderam como é que funcionava todo o processo de exploração do capitalismo. E eles simplesmente acreditavam e resolveram dar um recado social quebrando as máquinas. Passaram lá e atacaram, destruíram tudo. Logo em seguida, a Inglaterra criou uma lei colocando pena de morte para pessoas que quebrassem máquinas, ou seja, colocando a vida humana abaixo do valor da máquina.
máquina. O que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar que, de tempos em tempos, aquelas sociedades que vivem inicialmente a primeira violência com relação a essas grandes transformações têm noções erradas a respeito do que está sendo feito. Nós não precisamos regular redes, nós não precisamos regular big techs, nós precisamos regular o capitalismo digital, que é uma coisa diferente. É uma coisa completamente diferente. Nós precisamos tratar a nossa população e dar letramento digital. Nós não conseguimos controlar as redes sociais. Olha só, Tuxi, o PL 2630 ele já nasce morto. Ele já nasceu na sua concepção depois de 2 anos de estudos e discussões no parlamento. Ele nasceu sem conseguir regulamentar o Discord. Você lembra muito bem disso. O Discord, que era e é ainda uma das plataformas que mais introduz violência na área de crianças e adolescentes, o PL simplesmente não conseguiu achar. Aí a gente criticou aqui, eu me lembro que eu escrevi um texto logo na passagem sobre isso, o 247 publicou, foi o primeiro texto que chamou atenção para isso. O Discord não está dentro da plataforma. E isso vai ser assim nos próximos anos, quer dizer, a tecnologia vai se modificando, e o que você gastar agora de regulamentação, você simplesmente não consegue correr atrás. Ah, Fernando, então não tem solução? Tem, que é regulamentar o capitalismo digital. Só que para isso, as pessoas têm que entender como é que ele funciona. E, infelizmente, parece que no governo nós não temos quem entenda, nem no STF, nem no Ministério da Justiça e nem na SECOM, porque senão não estariam defendendo esse PL 2630 dessa forma, estariam defendendo caminhos diferentes, caminhos mais próximos da Europa, mais próximos de outros lugares. Aliás, se você quiser me convidar para conversar sobre isso com o João Brandt, me avisa que eu estou à disposição, porque a gente tem que começar a falar sério sobre isso. Esse caminho do 2630 é um fracasso imediato. Eu acho que vai ser um fracasso na votação, eu acho que o governo não tem voto para aprovar, mas mesmo que ele seja aprovado, ele não vai fazer nada do que ele sugere que pode fazer. Vamos aguardar. Deixa eu trazer aqui o comentário da Rinalda Tenório. Fui num ato na Avenida Paulista pelo aniversário da vitória da democracia contra a tentativa de golpe, e literalmente lavei o corpo com a forte chuva e a alma com a esperança. Né? A Neuza está defendendo aqui, PL 2630 já para baixar a bola dessa extrema-direita vendida. Essa aqui é engraçado, né? A Vera Lúcia. Panunzio diz que o 247 é contra a regulação porque trabalha para o Google. Não, o 247 trabalha para o 247 e para o público do 247. Agora, ele está trabalhando dentro de um ambiente, a gente está aqui agora no YouTube, né? O YouTube pertence ao Google, mas a gente está dentro de uma, vamos dizer assim, plataforma digital controlada pelo Google, e eu estou trabalhando para vocês e para a nossa equipe. Se eu estivesse trabalhando para o Google, eu estava no escritório do Google, eu não estava aqui no nosso escritório. Não, esse é um exemplo do que eu falei, Atuxi. Fala muita bobagem, né? Pelo amor. Esse é o que eu falei. O Panunzio, por exemplo, se ele realmente falou isso, se a interpretação dele foi essa, esse é um desconhecimento completo do que significa o mundo digital, de como funcionam essas relações hierárquicas. E aí a gente repete o mesmo erro do ludismo lá atrás. A gente acaba achando, como disse, inclusive nesses discursos de ontem, eu me preocupei nisso, porque o Barroso falou isso, o Alexandre de Moraes falou isso, e o próprio presidente Lula falaram isso, como se a tecnologia fosse o grande inimigo da democracia. Do jeito que está fazendo, parece que cada avanço da tecnologia nós vamos ter um decréscimo do processo democrático, e não é assim, Léo. Golpes existem sempre, desde muito antes de existiam antes da internet. Uma coisa que a gente pode ter certeza, né, é que todos os golpes de Estado no Brasil tiveram apoio da Rede Globo. E você todos falou os golpes de Estado que deram certo, né, vamos dizer assim. E você falou muito bem aqui, o Barroso disse assim, o mais me impressionava é que as pessoas invadiam, quebravam tudo, depois se ajoelhavam e começavam a rezar. Por que ninguém começou a discutir ainda a regulação das igrejas? As igrejas tiveram um papel tão ou mais perverso do que as próprias redes sociais. Se a gente for medir, mas o alcance das redes sociais... Não é uma questão de alcance, é uma questão de capacidade de influência no processo de decisão. E nisso as igrejas são muito piores do que as redes sociais. Agora, a gente escolhe alguém para Cristo, literalmente, né, que é a tecnologia, que são as redes, e veja bem, eu não estou aqui achando que as redes têm que ficar impunes. O que eu quero é que a gente pare de discutir a regulação a miúdo, como está acontecendo no 2630, e regulamente o capitalismo digital. E faça de uma forma que o Brasil possa entrar no século XXI capaz de compreender essas transformações e ser um agente decisório importante. Mas olha, eu tenho uma proposta de regulação das redes sociais que eu acho que seria a mais simples de todas, a mais fácil de ser implementada. Proibido o anonimato. Cada um que escreve... Você entrou numa plataforma digital. Fernando Horta, então, cria uma conta
no X, né? Ó, fornece aqui um documento, você é responsável pelo que você publica. Aí você recebe, ó, dizendo, tudo que você publicar nessa rede, você é responsável legalmente. Você é maior de idade? Sou maior de idade. Ah, você é menor de idade? Então só pode estar aqui nessas redes com autorização dos seus pais. E os seus pais, então, são responsáveis pelo que você publicar. E não existe perfil anônimo, ponto. Quer dizer, todo mundo é responsável pelo que publica e acabou. Né? Não tem esse papo de terra sem lei. Como assim terra sem lei? As pessoas são responsáveis pelo que elas falam, pelo que elas propagam. Eu acho que esse é o mundo real. Né? Quando eles falam, olha, não pode existir o mundo digital, quer dizer, o mundo digital não pode ser diferente do mundo real, concordo. Então, é só, na verdade, as pessoas serem responsáveis. Se esse argumento da terra sem lei fosse verdadeiro, não existia tanto processo contra os sites de notícia, contra os canais no YouTube. Por quê? Porque as pessoas acreditam que não é terra sem lei e recorrem ao judiciário. Então, esse é um ponto real, né? Mas, enfim, quer dizer, eu acho que essa é uma longa discussão. Nós vamos aprofundar ao máximo esse debate e sem nenhum viés ali também, porque eu também não quero ser o cara, o chato, né? Vamos dizer assim. Não, porque está todo mundo agora, tal, estamos todos unidos para salvar a democracia. Eu não vou ser um empecilho para o resgate da democracia no Brasil. Diga, Horta. Não, tem 3 pontos. A discussão sobre o anonimato é uma discussão válida. Eu acho que ela não funciona e acho que não deve ser implementada. Eu acho que o anonimato é uma das garantias que nós temos nas redes. Agora, existem outros meios para fazer isso, existem outras formas. A principal das formas é desenvolvimento de tecnologia nacional. Nós não podemos continuar vivendo num mundo onde o dado, a produção de dado, é o que dá valor e achar que as big techs estão no Brasil nos proporcionando serviços, quando na realidade elas estão extraindo o valor do Brasil sem deixar absolutamente nada aqui em troca. A União Europeia já está estudando taxas para a utilização do seu território. Gente, todos os dados que nós, o 247, todo mundo produz aqui, escrevendo texto, bom dia, boa tarde, qualquer coisa, vai ser utilizado, está sendo utilizado para aprendizado de grandes modelos de linguagem de aprendizado de máquina, que vão gerar bilhões no futuro. E o que nós produzimos tem valor, só que a gente continua achando que o nosso negócio é proibir. E isso vai dar muito errado. É complicado, né? O Pedro, obrigado, está dizendo, esse é o caminho, fim do anonimato, processo em quem cometer crime, né? E processos assim, quer dizer, rápidos, não, acho que tem que ser isso também. Horta, mas e a sucessão? Vamos lá. E o Flávio Dino? O Flávio Dino indo para o Supremo, quer dizer, quem que você acha que deve ser o substituto? Lewandowski, Capelli, qual que é o nome? Marco Aurélio Carvalho, enfim. Primeiro, o ministro Flávio Dino tem que decidir onde ele vai ficar, né? Se ele vai ser ministro do STF ou se ele vai continuar sendo ministro da Justiça por interposta pessoa. Isso é muito perigoso, né? Porque a gente sabe... É um ponto importante, tá aqui. Deixa eu até botar aqui na tela a notícia, porque eu adoro o Flávio Dino, tá? Acho o Flávio Dino um cara espetacular. Mas se ele foi indicado pelo presidente Lula para ser ministro do Supremo, né? Agora ele está em outra, né? Quer dizer, ele quer fazer o sucessor. Diga, Horta. Ele vai destruir a democracia brasileira se ele resolver ficar como ministro da Justiça e como ministro do Supremo Tribunal Federal. Não existe isso. A justiça e o executivo são coisas diferentes, o judiciário e o executivo são coisas diferentes. Eles trabalham, inclusive, em oposição. Filosoficamente, eles trabalham em oposição. Os poderes têm que estar rivalizando, se chocando, para que um possa controlar o outro. Não dá para o Flávio Dino exercer esses 2 espaços, ele vai ter que decidir. E o Capelli, todo mundo sabe que é um homem do Flávio Dino. É uma pessoa que surge ali, uma pessoa que foi muito competente para fazer determinadas ações, mas que foi colocado ali exatamente para que, se ele desse errado, ainda tivesse uma possibilidade de resolver, porque era só retirar ele de lá. Né? Agora, não tem como ele continuar no Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça tem que ir para pessoas que politicamente têm um tamanho suficiente para discutir com todas essas partes da sociedade. Para discutir com o STF, para discutir com delegados policiais, coisa que o Capelli tem feito muito bem. Eu defendo, inclusive, que o Capelli siga como secretário de Segurança Pública, um secretário mais gordinho, um secretário executivo de Segurança Pública, mas eu acho que o Ministério da Justiça tinha que ir para uma figura, por exemplo, o Marco Aurélio de Carvalho, eu acho que era o nome mais importante, e eu gostaria muito do Lewandowski na defesa. Eu acho que a gente resolveria 2 grandes problemas nisso, porque o Ministério da Defesa também está sem absolutamente ninguém, e cogitar o nome do Capelli para o Ministério da Defesa é dar carta branca para os militares fazerem ainda pior do que eles já estão fazendo com o Múcio. Pode ser. Vamos aguardar. Agora, você acha que então o melhor nome seria o Marco Aurélio? Eu acho o Marco Aurélio por 3 motivos, essencialmente. Primeiro, é uma figura jovem,
portanto, não tem uma história em que se possa pegá-lo, como vai acontecer com o Lewandowski. A oposição vai discutir essa troca, né? O Dino sai do Ministério da Justiça, vai para o STF, o Lewandowski sai do STF, vai para o Ministério da Justiça. A oposição vai pegar no pé isso. Então, não tendo essa relação institucional pregressa, o Marco Aurélio sai do zero e não do menos alguma coisa, como algumas pessoas que nós estamos pensando. Segundo, porque é uma figura que está aí, historicamente, já há 2 anos nessa luta pela democracia, já provou o que pensa e o que funciona, porque quando começou a discutir a Lava Jato lá, ele sofreu, junto com todos os outros advogados que bateram de frente com aquela máquina institucionalizada, uma série de problemas. É o ganha-pão deles. Quer dizer, alguém que sacrifica o seu próprio ganha-pão pelos seus ideais é alguém em que eu coloco minhas fichas inicialmente para confiar. E acho que é uma pessoa articulada o suficiente, com conhecimento e que pode fazer um bom trabalho ali. Agora, acho que a Gleisi também poderia ir nessa situação para o Ministério da Justiça, acho um bom nome. Agora, precisa ter tamanho para isso. Esse que é o primeiro ponto. Não dá para a gente fazer puxadinho de uma coisa daqui para lá. Exatamente. E o Capelli no Ministério da Defesa, você acha que não seria um bom nome, já que você defende a saída do Múcio? Não, olha, eu fui aluno de colégio militar, depois eu fui professor de colégio militar, depois